Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de me apresentar para vocês. Então, eu me chamo Rodrigo, tenho 25 anos, sou uma pessoa relativamente jovem e eu serei o novo professor de geografia de vocês nesse restinho aí de ano letivo, tá? É lógico que eu queria conhecer vocês de uma forma presencial, conhecer o rosto de vocês, conhecer um pouco da personalidade de cada um, mas infelizmente por conta do nosso momento atual, o meio virtual é a única forma da gente estabelecer contato. Então, de modo geral, eu queria saudar todos os meus alunos aí do 7º ano A, do turno matutino, e queria me colocar à disposição de vocês caso vocês precisem de alguma coisa, tá? Não hesitem em me chamar, belezinha? Tamo junto? Então, para a gente iniciarmos aí os nossos trabalhos, eu vou trazer uma aula para vocês sobre os aspectos geofísicos de Goiás, com ênfase no clima e no relevo. Para a gente aprender um pouco do relevo do estado de Goiás, eu trouxe aqui o nosso mapa altimétrico do território goiano, que vai conter a altitude de toda a extensão territorial do estado de Goiás. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre o relevo do nosso estado é que grande parte da nossa extensão territorial é composta por planaltos. Mas, professor, o que são planaltos? São unidades de relevo relativamente planas e que são localizadas em superfícies elevadas. Geralmente, uma característica do planalto é que ele é bastante irregular, ele também pode conter áreas acidentadas. Como assim irregular, professor? Eu quero dizer que no planalto nós vamos ter áreas relativamente planas, áreas de planície e áreas onde nós vamos ter a presença de serras, de morros, onde nós vamos ter maiores altitudes. Então, se a gente pega aqui o nosso mapa altimétrico, a gente percebe que essa região aqui no norte goiano e próximo aqui do Distrito Federal, nós vamos ter as maiores altitudes. Essa área aqui no norte goiano, que é conhecida como Chapada dos Veadeiros, é uma área de planalto, onde nós vamos ter grandes irregularidades, com chapadas, com morros, com serras de elevadas altitudes. Já aqui à nossa direita, aqui na região oeste do nosso território goiano, nós temos uma grande área de planície. O que são planícies? Geralmente são superfícies aplanadas, superfícies planas, que estão associadas a um curso hídrico, como é o caso aqui do Rio Araguaia. Então, cerca de 65% da superfície do nosso estado são formadas por terras relativamente planas, que são chamadas de chapadões. É por isso que a gente fala que o Planalto Central brasileiro, que é onde está o nosso estado, ele é bastante irregular, porque nós vamos ter áreas com montanhas, com serras, com morros, onde nós vamos ter uma irregularidade no relevo, nós vamos ter áreas planas e nós vamos ter áreas com uma baixíssima altitude associadas a cursos hídricos, beleza? E aí, uma coisa que eu quero que vocês compreendam é que o relevo, ele está proximamente ligado à sua ocupação econômica. Então, se a gente pega aqui essa primeira imagem, no nosso canto superior esquerdo, nós vamos ter uma imagem da Chapada dos Veadeiros, que é uma região altamente irregular em seu relevo, onde nós vamos ter as maiores altitudes do estado. E essa característica do relevo, ela condiciona a uma particularidade econômica dessa região, que é o turismo. Então, muitas pessoas que gostam do turismo ambiental, aquele turismo de aventura, que gostam de escalar esses morros, essas serras, que gostam de banhar de cachoeira por conta da irregularidade no relevo, eles vão para essas regiões com o objetivo de praticar o turismo. Geralmente, essas regiões que têm uma irregularidade maior no relevo são áreas mais preservadas, que não sofreram tanta intervenção do homem, como é o caso aqui da região da Chapada dos Veadeiros. É uma região onde o cerrado, que é a nossa vegetação típica, é muito preservada. Por quê? Porque não tem como você plantar uma soja aqui, por exemplo. Como é que você vai colocar um trator aqui nessa região? Você também inviabiliza a criação de gado bovino. Como é que você vai colocar o gado aqui nessa região, numa região totalmente irregular, tá?
Então, geralmente, essas regiões onde nós vamos ter serras, morros e chapadas, nós vamos ter atividades econômicas vinculadas ao turismo. Abaixo aqui, também no nosso canto esquerdo, nós vamos ter a planície do Rio Araguaia. Conforme eu havia dito, as planícies são regiões planas, geralmente associadas a cursos hídricos, como é o caso do Rio Araguaia. E a ocupação econômica aqui dessa paisagem, ela também vai ser destinada ao turismo, mas o turismo aquático, que no caso é a apropriação ali do rio, né? A recreação, o lazer vinculado ao Rio Araguaia. Então nós temos aqui os famosos bancos de areia que ocorrem no período do verão, onde nós temos a ausência de chuvas, que servem como praias e recebem muitos turistas, seja aqui do estado de Goiás, como de outros estados brasileiros. À nossa direita, aqui no nosso canto superior, nós temos a cidade de Rio Verde, que é uma cidade que é especializada no plantio de soja. Essa região aqui de Planalto, ela é plana, tá? Ou seja, ela é extremamente favorável para o cultivo de soja e ela também é muito propícia para mecanização. Como assim mecanização? Para a implementação de tratores e máquinas agrícolas, tá? Então é muito mais fácil, por exemplo, você colocar uma máquina agrícola, um trator, uma colheitadeira aqui nesse terreno plano do que na Chapada dos Veadeiros, que é o mesmo caso aqui abaixo, que é a criação de gado também nesse relevo plano. Então eu quero que vocês compreendam que o tipo de relevo, ele de certo modo, ele vai condicionar a ocupação econômica de uma determinada localidade. Tudo bem, pessoal? E aí, vamos falar um pouco do nosso clima. O clima do estado de Goiás é o clima tropical continental. Qual que é a característica principal do clima tropical? A primeira coisa, ela tem duas estações bem definidas, tá? Verão e inverno. Então eu vou mostrar aqui para vocês um climograma da cidade de Goiânia, que está do lado do Senador Canedo. Então, por conta dessa proximidade geográfica, nós vamos ter também, né, um clima bem semelhante. Então, o que está mostrando aqui no climograma de Goiânia? Lembrando, o climograma, que se apresenta em forma de gráfico, ele vai nos apresentar o índice pluviométrico, que nada mais é que o volume de chuvas, que são representados aqui por essas colunas azuis. Nós vamos ter aqui embaixo dessas colunas os meses do ano. Então, por exemplo, o mês 1 corresponde ao mês de janeiro, o mês 2 corresponde ao mês de fevereiro e assim sucessivamente. E nós temos aqui também a representação da temperatura, que está representada aqui nesse gráfico através dessa linha vermelha com esses pontilhados, tá? Então, quanto mais alto estiver essa linha, maiores são as temperaturas. E a partir do momento em que essa linha ela for caindo, as temperaturas elas vão cair também. Ou seja, é uma forma de representar o clima. Tudo bem? Então, esse é o climograma da cidade de Goiânia. O que a gente consegue identificar aqui? Que realmente nós vamos ter duas estações bem definidas. Nós vamos ter 6 meses de uma estação chuvosa e quente e 6 meses de uma estação chuvosa seca e fria, tá? Óbvio que na estação seca também nós vamos ter elevadas temperaturas. O clima do estado de Goiás, conforme eu vou apresentar agorinha para vocês, ele vai ter várias condicionantes. Ele vai ter vários fatores climáticos, tá? Então eu queria trazer para vocês que o nosso clima tropical continental, ele tem duas estações climáticas bem definidas, uma com altos índices pluviométricos que ocorre no mês de outubro até o mês de abril, inclusive nós estamos finalmente entrando nessa estação, onde nós vamos ter grande parte das nossas chuvas anuais e nós vamos ter também as nossas maiores temperaturas. E a outra estação, que ela é um pouco mais fria, nós vamos ter baixos índices pluviométricos, ou seja, uma pequena quantidade de chuvas. Lembrando que o nosso estado de Goiás, pessoal, ele vai ter uma grande amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Então, conforme vocês podem ver aqui, a nossa estação, o nosso clima do estado de Goiás, ele vai ter duas estações bem definidas, tá? E o que vai interferir nesse clima característico do nosso estado?
A primeira coisa, pessoal, as altas temperaturas, que Goiás é um estado muito quente, ela advém da baixa latitude do nosso estado. O que é latitude? É a distância em graus de um determinado local da superfície terrestre em relação à linha do Equador, conforme a gente pode ver nessa linha tracejada aqui, que corta o planeta em duas metades. Então, pessoal, por conta da inclinação do planeta Terra em relação ao Sol, o Sol ele vai iluminar o nosso planeta de maneira muito desigual. Ou seja, vão existir áreas onde nós vamos ter uma grande quantidade de luz solar, o que vai acarretar em maiores temperaturas, e vamos ter locais no planeta Terra que vão receber uma baixa quantidade de luz solar, o que resulta em baixas temperaturas. E como o estado de Goiás, pessoal, ele está relativamente próximo da linha do Equador, o nosso estado vai ser quente, porque ele vai receber uma grande quantidade de energia solar. Então, a latitude, a baixa latitude, ou seja, a proximidade com a linha do Equador, ele vai ser um fator climático que vai influenciar no nosso clima tropical. Tudo bem? A outra questão, os outros fatores climáticos também que influenciam no nosso clima goiano, é a continentalidade. A continentalidade, pessoal, nada mais é que a distância do litoral. Olha aqui nesse mapa, olha o quanto nós estamos distante do Oceano Atlântico. E isso vai ter uma interferência muito significativa no clima. Por quê? O primeiro fator é que o índice de chuvas, por exemplo, do estado de Goiás, que está em média ali entre 1.500 milímetros por ano, ele vai ser muito inferior à quantidade de chuvas que irá acontecer nas regiões litorâneas, ou seja, nas regiões que tem praia. Então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela vai ter uma quantidade de chuvas muito maior que o estado de Goiás. Por quê? Porque a massa de ar que é formada, a umidade que vem da evaporação dos oceanos, ela vai gerar chuvas nessas regiões. E essas massas de ar, à medida que elas forem se deslocando, né, no interior aqui do nosso país, ela vai perdendo umidade. Então, quando essa massa de ar úmida, quando ela é formada no Oceano Atlântico e vai percorrendo o território brasileiro até chegar no nosso estado, ela está praticamente seca, tá? Então é por isso que a nossa quantidade de chuvas é muito menor que a quantidade de chuvas da região litorânea do país. Tudo bem? Além disso, as altas amplitudes térmicas também é condicionada por conta da nossa continentalidade. Como assim? Pessoal, nos lugares onde tem o litoral, onde nós temos praia, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a maior e menor temperatura, ela vai ser pequena. Por quê? Porque o oceano, a água do mar, ela vai esquentar só durante a noite, pessoal. Para quem já banhou aí de mar, quem já banhou à noite na praia, sabe que a água ela só se aquece durante a noite. E a brisa do mar, aquele vento, quem já foi aí numa cidade litorânea sabe que venta muito próximo da praia. Esse vento ele vai trazer essa temperatura maior da água e vai se espalhar pela cidade. Então, quando o sol se põe, né, onde nós temos aí a tendência de termos uma grande queda na temperatura, essa temperatura não vai cair tanto. Por quê? Porque a brisa do mar, que herda, né, o calor da água ali do oceano, ela vai impedir que a temperatura no litoral ela caia bastante. Então nós temos uma amplitude térmica muito baixa. Só que ao contrário do caso de Goiás, Goiás tem uma amplitude térmica muito alta. Só para vocês terem uma ideia de como é essa amplitude térmica, dias atrás, quando a gente estava naquele calor insuportável, tinha dia que estava fazendo 37, 38 graus. E durante a noite, a temperatura ia para 23, 24 graus, ou seja, você tinha uma grande queda. Por quê? Porque aqui a gente não tem essa brisa marítima, né? Essa brisa que traz esse aquecimento da água do oceano e que, de certo modo, se espalha pela cidade. Não, tá? Como a gente está muito distante do litoral, a gente não tem essa influência do mar. Então, quando o sol se põe aqui no estado de Goiás, a temperatura ela tende a cair bastante. Tudo bem, pessoal? E, por fim, nós temos a influência das massas de ar.
Antes de explicar para vocês o que são massas de ar, né, quais são essas influências, eu tenho que explicar como que as massas de ar acontecem e como elas vão influenciar uma determinada localidade. Lembrando, as massas de ar, elas vão herdar as características dos locais onde elas são formadas. Então, se uma massa de ar, que é um grande bolsão de ar que se locomove pela atmosfera, ela for formada, por exemplo, na Antártida, ela vai ser fria. Por quê? Porque a Antártida e o Polo Sul é bastante frio, tem temperaturas muito baixas. Agora, se essa massa de ar for formada no deserto, ela vai ser o quê? Bastante quente. Se essa massa de ar for formada no oceano, ela vai ser o quê? Bastante úmida, tá, pessoal? Com muita umidade, que pode levar a chuvas. Então, qual que é a influência dessas massas de ar aqui no nosso clima tropical continental? Então, vamos lá, no verão, que é a nossa estação chuvosa, percebam, a gente recebe a influência da massa equatorial continental. Essa massa de ar, ela foi formada no interior do continente, então ela tende a ser seca. Mas por que ela é úmida? Porque ela é formada na região da Amazônia. E a Amazônia, pessoal, lá tem muita vegetação. Nós temos muitas árvores. Então é uma região bastante úmida. Por quê? Porque as árvores transpiram, assim como nós. Elas perdem umidade para a atmosfera. E essa umidade, quando ela se acumula, ela forma nuvens, tá? Que são o fenômeno chamado rios voadores. Então, como essa massa de ar ela foi formada no interior do continente, mas foi formada na Amazônia, ela vai ser quente e úmida. E conforme vocês podem ver aqui, a sigla MEC, né, ela se espalha para o interior do país. Então, ela vai levar o quê? Chuvas. Então, ela chega aqui no nosso estado de Goiás. Então, grande parte das chuvas que acontecem aqui no nosso estado é por conta da Amazônia. É por isso que a gente tem que preservar a Amazônia. Porque se você desmata, você retira toda a vegetação, a gente corre o risco de ficar sem chuvas. Tá? E a gente está vendo que as chuvas elas estão diminuindo a cada ano que passa. Tudo bem? Então, essa é a influência que nós temos no verão. E no inverno, professor? Percebam, a massa equatorial continental, que é bastante úmida, ela não chega no nosso estado. Então, nesse período do inverno, que vai ali de abril a outubro, nós vamos ter o quê? Uma baixa quantidade de chuvas, porque a massa de ar que vem da Amazônia não chega aqui no nosso estado. Em contrapartida, nós vamos ter o quê? Baixas temperaturas. Por quê? Porque nós temos a influência da massa polar atlântica, tá? Lembrando, se as massas de ar elas herdam as características dos ambientes onde elas são formadas, então a massa de ar polar que foi formada no Polo Sul ela vai ser fria. Então, quando nós temos o período de frio, quando a gente coloca o nosso agasalho, a nossa blusa de frio, é porque o nosso estado de Goiás está recebendo a influência da massa de ar polar, que é uma massa de ar totalmente fria. Tudo bem, pessoal? Ah, professor, ela foi formada no Oceano Atlântico, massa de ar polar atlântica. Mas, pessoal, ela não vai chegar aqui úmida, por conta da continentalidade. Como nós estamos no interior do país e nós estamos distante do litoral, a gente não consegue receber a umidade, né, oriunda do litoral, porque ela vai perdendo de acordo com a sua locomoção, com o seu transporte. Então ela chega aqui no estado de Goiás totalmente seca, tá? Então essas são as influências das massas de ar no clima do estado de Goiás. Então o nosso clima, de maneira geral, é o clima tropical continental, que tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e quente, outra fria e seca. E o nosso clima ele vai ter a influência da nossa latitude. Goiás está próximo da linha do Equador, então, consequentemente, ela recebe uma grande quantidade de luz solar. Ela vai ter também a influência da continentalidade, pois estamos distante do litoral. Então, a massa de ar que é formada ali no Oceano Atlântico, ela chega aqui sem umidade, ela chega aqui seca, então não tem chuva, tá? E nós vamos ter também a influência das massas de ar. No período chuvoso, a gente vai ter a chegada da massa de ar vinda da Amazônia, que é bastante úmida, trazendo então as chuvas. E durante o inverno, nós vamos ter a chegada da massa de ar polar atlântica.
tá? Então, pessoal, a nossa aula se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar também para vocês um texto de apoio que vai conter esses conteúdos, tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no Google Classroom. Tudo bem, pessoal? Espero que gostem do vídeo, que tenham entendido, tá? E até a próxima semana. Tudo bem? Obrigado!